podem sentar e abram as suas Bíblias. Tem várias maneiras de abrir a Bíblia hoje, né? A gente abre a Bíblia de papel, abre a Bíblia nos nossos equipamentos. Vamos abri-la, não importa onde, é importante abri-la. Lá em 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Vamos ler os versículos, a partir do versículo 5, depois vamos pular para o versículo 19. Esse texto acontece num momento em que o povo de Deus está passando por um momento muito aflitivo, angustiante, com o domínio dos filisteus. Então vamos ler esse texto com muita atenção para aquilo que Deus tem para falar nessa manhã aos nossos corações. Primeira leitura, eu vou ler alguns textos antes da mensagem. A partir do versículo 5 até o versículo 7. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade, de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Versículo 19 até o 22. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Os filisteus eles tinham levado todos os ferreiros como prisioneiros e não tinha como construir armas. Então Israel estava nessa situação, nem armas eles podiam construir para enfrentar esse exército, né? Em toda a terra, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridente, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Agora nós vamos para o capítulo 14, do versículo 1 ao 17. Então eles estão nesse quadro, nessa situação que nós acabamos de ver. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na frente de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados. Jonatas toma essa iniciativa, não conta a seu pai por causa da incredulidade do pai. Por certo, o pai não teria, por incredulidade, permitido que ele tomasse a iniciativa que tomou. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez, o outro Sene. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimais e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muito ou com poucos. Disse ao seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixemos que eles nos avistem.
se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, suba até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonas e seu escudeiro, subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonas disse ao seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás deles matava. Naquele primeiro ataque, Jonas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma pequena área da terra. Então caiu um tremor sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento, no campo, como os que estavam indo no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Os sentinelas de Saul e Gibeá e Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correu em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados, contem os soldados e vejam o que está faltando. Quando fizeram, viram que Jonas e seu escudeiro não estavam presentes. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse texto da Tua Palavra, muito obrigado pela Tua Palavra que nos alimenta, nos sustenta, nos direciona, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E agora essa palavra está diante de nós, que nós possamos nos alimentar dela, aprender com ela, crescer com ela, e que aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, que cada vida que está aqui, todos nós que estamos aqui, todos nós possamos nessa manhã ouvir a Tua voz e não endurecermos os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Se fosse apenas por nós os méritos aqui agora, nada de especial aconteceria nesse lugar. Mas uma manifestação da Tua glória é fruto da Tua graça e do Teu amor e da Tua misericórdia. Fala a cada um de nós nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você quer que Deus tenha falado já conosco, mas se você quer que Deus fale no teu coração nessa manhã, mantenha o seu coração aberto para falar de Deus. Que situação vivia esse povo, né? Estava numa situação extremamente difícil, uma situação quase que desesperadora, ameaçado por um poderoso exército, o exército filisteu. Nós vimos no texto que enquanto os homens de Israel tomavam 600 soldados, os filisteus tinham 30.000 carros de guerra, 30.000, 6.000 cavaleiros, e os soldados eram uma multidão que não se podia contar. E na igreja tem alguns militares, né? E se fosse olhar só do ponto de vista militar aqui, já estava perdido, né? Não tinha como o povo de Israel enfrentar um exército assim, em tamanha desvantagem, né? E naquela época, então, o que estava acontecendo é que o texto diz que naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro na terra de Israel para construir armas. E o que aconteceu? Eles não tinham nenhuma arma para enfrentar, só quem tinha alguma espada era Saul e Jonatas, mas nenhum outro soldado tinha, não é? E como eu falei no início, os filisteus, eles não queriam, e quando que os israelitas fabricassem armas, e quando eles subjugaram o povo de Israel, eles deportaram todos os ferreiros para a terra deles. Todos, não ficou nenhum em Israel. Então qualquer tipo de arma, ou qualquer tipo de equipamento, também para trabalhar na agricultura, que era a base da economia daquela época, eles dependiam do favor dos filisteus, e para mandar preparar uma enxada ou uma outra instrumento, era caríssimo. Nós vimos aqui no texto, eles cobravam um preço muito grande.
Então estavam em muitas desvantagens o povo de Israel. E aí eles foram tomados pela angústia. Eles foram tomados por uma angústia muito grande. E quando são tomados pela angústia, o que aconteceu? Eles esconderam-se em penhascos. O texto diz que eles esconderam-se em buracos, esconderam-se em cavernas, esconderam-se em túmulos. Imagina isso. Foram se esconder em túmulos. E alguns se esconderam até em cisternas. Você já viu como é que é uma cisterna? Principalmente naquela época. O que é ficar escondido dentro de uma cisterna? Então eles foram assim, e outros fugiram para um lugar distante. O texto diz que teve outros que tiveram assim, outros, um grupo grande, que largaram tudo, largou família, largou tudo para trás e fugiu para um outro lugar. Então era angústia. O texto bíblico diz: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, buracos, rochas, poços, cisternas, e outros atravessaram o Jordão até chegar à terra de Gade. Então a angústia tomou conta. E quando a angústia toma conta do nosso coração, quando nós somos dominados pela angústia, nós tomamos decisões que jamais imaginávamos tomar. E aqui não tem nenhuma pessoa nessa manhã que já não tenha enfrentado a angústia. Todos nós enfrentamos a angústia. A angústia aparece lá no início da Bíblia, quando José foi dominado pelos irmãos, e os irmãos queriam matá-lo. Os irmãos viram a tremenda angústia dele e o venderam para um grupo de mercadantes. A angústia aparece em toda a Bíblia. Davi, em vários salmos, fala de como ele clamava a Deus na sua angústia. Jesus teve angústia no Éden, uma angústia tão grande que chega a suor sangue. Não é? Nós vemos isso presente. Jeremias fala de angústia, Isaías fala de angústia, em toda a Bíblia. Nós então precisamos entender que a angústia ela faz parte da nossa vida, mas nós não podemos deixar de ser dominados pela angústia. Quando nós ficamos dominados pela angústia, muitas vezes a angústia nos paralisa, como aconteceu com Saul. Saul, ele ficou dentro lá da sua tenda, paralisado, não é? Quando nós ficamos dominados pela angústia, nós nos afastamos de pessoas que amamos, fugimos dos nossos relacionamentos, como aconteceu com alguns soldados que fugiram para uma outra terra, deixando tudo para trás. Quando nós somos dominados pela angústia nas batalhas da vida, nós podemos entrar em pânico, como entraram os soldados, 600 soldados que estavam com Saul, que diz o texto bíblico que eles estavam tremendo de medo. Era um verdadeiro pavor que tomou conta deles, dominados pela angústia. Então há algumas batalhas que nós enfrentamos na vida que elas parecem invencíveis, sem recursos para enfrentá-las. Você já sentiu assim? Com batalha que parece invencível, e se vê como esse povo de Israel não tinha recurso nenhum para enfrentar. Não tinha lá, não tinha gente. 600 soldados contra só carro de guerra 30 mil. Não sei quantos mil cavaleiros e uma multidão de soldados que não se podiam contar. E é assim que a gente se sente sem recurso. Quantas vezes na vida um inimigo muito mais forte, os problemas nos atormentam, ficamos sem saber o que fazer. E algumas batalhas que nós enfrentamos na vida acabam com os nossos projetos e com os nossos sonhos. Muitos dos nossos sonhos caíram por terra, muitos dos nossos projetos caíram por terra, porque nós tivemos que enfrentar uma batalha daquela que nós não tínhamos recursos, não tínhamos como enfrentar. Às vezes enfrentamos alguma batalha na vida que elas parecem que vão nos esmagar. Você já sentiu assim?
que parece que vai te esmagar, te espremer. E aí então isso chama-se angústia. A angústia é a sensação psicológica que ela se caracteriza pelo sufocamento. É o peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor. E vem com alguns ressentimentos aliados com muita dor. A angústia é aquela sensação emocional que se caracteriza então por um sufocamento na nossa vida. Estreiteza, aflição. E a angústia, ela é aquela aflição acompanhada de opressão e tristeza. É angústia. Agora, nosso tema de manhã hoje é como transformar a angústia em regozijo. Como transformar a angústia em alegria. É o que nós vimos no texto. Deus usou Jonatas para que a angústia daquele povo se transformasse em regozijo. Para que a angústia daquele povo se transformasse em alegria. E aí o primeiro passo que eu quero pensar nessa manhã, baseado então na maneira como Jonatas enfrentou a angústia, a maneira como ele agiu diante de um momento tão difícil, de acordo com o texto que nós lemos. Então, a primeira coisa aqui, para vencer a angústia, não para transformar, melhor dizendo, para transformar a angústia em regozijo, para transformar a angústia em alegria, não se deixe vencer por ela. Não se vencer por ela. E aqui nós vemos o quê? Um grupo, um batalhão pequeno do povo de Deus, o próprio rei e a sua tropa de elite, todo mundo estava se deixando vencer pela angústia. Aqueles que se enfiaram nos buracos, nos túmulos, nas cavernas, estavam se deixando vencer pela angústia. Mas certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. E ele toma essa atitude. Eu tenho falado muito aqui sobre atitude. Várias vezes nesse púlpito aqui eu tenho falado sobre atitude. Porque o que determina o sucesso de uma pessoa, o que determina o bem-estar de uma pessoa, não é somente aquilo que ela crê, não é somente aquilo que ela conhece, mas ela precisa transformar tudo isso em atitudes. E às vezes nós temos homens de fé, às vezes nós temos homens de coragem, mas não transformam isso em atitude. Então, o Jonatas, o que ele faz? Ele tem uma atitude de fé. Ele não se deixa vencer. O que determina a nossa derrota não são os problemas da vida. O que determina a nossa derrota não são as adversidades da vida. O que determina a nossa derrota não é o poderio do exército inimigo. O que determina a nossa derrota não são os recursos que temos ou não temos. O que determina a nossa derrota é como nós reagimos diante dos problemas e das batalhas da vida. Se diante das lutas e da batalha da vida você resolver se enfiar num buraco, se você resolver se esconder num túmulo, se você resolver entrar numa cisterna, se você resolver abandonar tudo e fugir, por certo você não vai vencer, vai ser um derrotado. Mas aqui nós aprendemos com Jonatas que ele teve uma atitude de confiança, de fé, não é? E ele não temeu enfrentar o inimigo,
mesmo em tamanha desvantagem. Mesmo em tamanha desvantagem, encheu-se de coragem e, com a ajuda apenas do seu escudeiro, foi ao encontro do inimigo. Não se deixou vencer. Então não se deixe vencer, não é? Os vencedores não são aqueles que tomam as atitudes mais fáceis e mais cômodas. Os vencedores são aqueles que tomam a atitude que precisa ser tomada. E muitas vezes nós somos perdedores porque queremos tomar a atitude mais cômoda, a atitude mais fácil. Talvez seja mais fácil enfiar num buraco. Talvez seja mais fácil enfiar numa cisterna. Talvez seja mais fácil até se enfiar num túmulo do que partir e enfrentar a situação. Ele resolve partir. Enfrentou a situação. Não é? Confiou em Deus, confiou nas promessas de Deus. Tantas promessas na palavra de Deus que Jonas desconhecia. Que Deus é um braço forte que luta por nós. Que Deus luta com o seu povo. Que Deus não abandona o seu povo. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele creu que Deus age em favor dos seus servos. Quantas vezes a gente esquece isso? Deus age em favor dos seus servos. Ele creu que Deus é fiel nas suas promessas. Nós cantamos isso aqui. Mas quantas vezes a gente canta que o nosso Deus é um Deus de promessas, mas a gente não confia nessa palavra. Então ele creu nisso, ele confiou nisso, ele creu que Deus socorre os seus filhos na hora da aflição. Sabe, eu tenho pensado muitas vezes que o nosso problema não é o conhecimento, muitas vezes, da palavra. É um grande problema porque hoje tem muita gente analfabeta na palavra, mas também tem muita gente que conhece a palavra, mas não se socorre da palavra. No momento mais difícil da vida, não é capaz de transformar o que conhece num ato de fé. Não é capaz de pegar o que já conhece e dar um passo de fé. Não deixar que as circunstâncias e as dificuldades vençam. Mas Jonatas não, ele creu. Ele não se deixou vencer, não se deixou vencer pelo medo. Eu não sei como é que você que está me ouvindo agora está hoje. Eu não sei como você veio aqui ao culto dessa manhã. Eu não sei como é que a sua vida, como é que você está vivendo hoje, quais são as batalhas que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo uma situação que você também, seus recursos são muito ínfimos diante da dificuldade que você está enfrentando. Mas não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Confie em Deus. Não é muita vantagem confiar em Deus quando tudo é favorável. A vantagem é confiar em Deus quando tudo é desfavorável. Jonatas confiou em Deus quando tudo era desfavorável. É aí que é a hora de exercer a fé. Aí que é a hora de confiar, não é? Confiar em Deus e saber que ter Deus é ter ao nosso lado o maior recurso. Jonatas diz, seja com poucos ou com muitos, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos socorrer. Deus é poderoso para nos dar a vitória em qualquer batalha. Uma coisa que nós precisamos aprender e confiar e aprender é confiar em Deus apesar das incertezas da vida. Quando vem as incertezas, aí é hora de confiar em Deus, entregar a vida a Deus. Então, como é que você está nessa manhã? Está encurralado? Está enfrentando uma batalha daquela que você acha assim, não dá para vencer? Está enfrentando uma situação que você diz assim, não dá, eu não tenho como, eu vou entregar os pontos. Está enfrentando uma batalha em que você já entra perdendo. Então nessa manhã Deus está dizendo para você, não se deixe vencer. Confie em Deus. E diga como servo de Deus,
Jonatas, ele teve no coração essa firme convicção, quando ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero ler para você esse texto novamente, em que ele vai chamar os seus escudeiros e vamos, o Senhor vai agir em nosso favor, porque nada impede a ação do Senhor. Amém? Então, a outra reflexão que eu quero fazer com você nessa manhã, para nós transformarmos a angústia em regozijo, é ter uma firme convicção de que nós temos limites, mas Deus não. Nós temos limites, nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Deus não tem limites. Ele disse: nada pode nos impedir, nada pode impedir o Senhor de nos salvar. Nada pode impedir. Não é? Nesse momento que ele está dizendo, que eles tinham ao lado dele o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham ao lado dele o Senhor que pode todas as coisas. E quando eles vão ali lutar, o que acontece? Eles começam a enfrentar aquele exército, de repente eles começam a obter vitória, o Senhor causa um grande terremoto, e aquele terremoto deixou os filisteus apavorados, e eles fogem, e há uma grande celebração. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus honra aqueles que não se deixam influenciar pela maioria. Nós temos uma tendência de sermos dominados pelo complexo da minoria esmagada. Essa é uma frase que eu ouvi de um pregador há muitos anos, quando ele falava sobre aquele complexo do povo de Israel, quando estavam lá na beira do Mar Vermelho, vinha todo o exército egípcio, e eles ficaram com a síndrome da minoria esmagada. Nós vamos morrer. O que Moisés fez com a gente? Vamos voltar para o Egito. E muitas vezes nós somos tentados a nos deixar influenciar pela maioria. Mas Deus honra o que não se deixa influenciar pela maioria. Deus honra. E Deus vai agir de forma sobrenatural. Deus honra aqueles que dão um passo de fé. Deus honra aqueles que não se intimidam. Deus honra aqueles que são ousados. E para ser ousado tem que ser cheio do Espírito Santo. Nesse tempo de Jonatas, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, mas hoje nós já vivemos esse tempo. O que vai fazer da gente vencer a angústia e vencer e transformar a angústia em alegria? É a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo que vai nos fazer entender que para Deus não há impedimentos, que Deus pode todas as coisas. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos a cada dia mais estarmos cheios do Espírito Santo. Um crente vazio do Espírito Santo já entra na batalha perdendo. Um crente vazio do Espírito Santo já enfrenta as batalhas derrotado. Então tem que ser cheio do Espírito Santo. Nessa dispensação, nesse momento em que nós estamos vivendo, o segredo de um crente tem que ser cheio do Espírito Santo. A gente tira férias, para de falar, né? A voz fica mal acostumada. Então, hoje, não é como na época de Jonatas, de Saul, que o Espírito Santo ele se apoderava de um servo de Deus para que ele cumprisse uma missão. E depois que ele cumpriu essa missão, o Espírito Santo no Velho Testamento deixava a pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra. No Novo Testamento, depois que o Espírito Santo é derramado sobre a terra, aquele servo de Deus, serva de Deus, aquela pessoa que recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo é derramado sobre ele. O Espírito Santo passa a habitar nele. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa que
que passa a habitar no crente. E é essa pessoa habitando no crente, é essa pessoa liderando o crente, é o Espírito Santo, é o crente cheio do Espírito Santo que vai permitir que ele transforme angústias em alegria. Mas sem a plenitude do Espírito Santo é impossível. É impossível. Então, Deus honra aqueles que são ousados, porque os que são cheios do Espírito Santo são ousados. E todos nós agimos motivados por razões e convicções que temos dentro de nós. Todos nós somos assim. O que leva você a agir são as razões e as convicções que estão dentro do seu coração. Se o seu Deus, se a convicção que você tem dentro do seu coração aí é de um Deus pequeno, você vai ter uma reação pequena. Se o Deus que está aí dentro de você, as convicções que você tem sobre Ele, são convicções verdadeiras, então qual é a diferença de Jonatas e Saul e seu pai? Saul era incrédulo. Deus para Saul era pequeno demais, mas não era isso com Jonatas. Ele deu a convicção que Jonatas tem sobre Deus, ele deixa nesse texto. Ele diz: aquele para o qual não há impedimentos, aquele que não depende o poder da força do inimigo, ele é capaz de derrotar. Ele tinha uma convicção de um Deus grande, de um Deus poderoso. Não era apenas um conhecimento, era mais do que isso. Era uma convicção tão profunda que o levava a agir daquele jeito. Sabe por que muitos de nós estamos às vezes dominados pela angústia? Porque a nossa convicção sobre Deus é muito pequena. Muito pequena. Deus se diminuiu na nossa vida de uma forma tal. Então nós precisamos ser crentes, ser filhos de Deus e filhas de Deus, com convicções fortes sobre o nosso Deus. Conhecer o nosso Deus. Experimentar de fato o nosso Deus. Não é? Essa semana o Mateus voltou ao psiquiatra, e o psiquiatra disse para o Mateus, lá quando ele estava viciado, se recuperando do vício em crack. Mateus hoje é uma bênção aqui na nossa igreja. Ele se libertou, mas lá no tratamento o psiquiatra disse para ele que ele nunca mais poderia estudar, ele nunca iria se formar, nunca iria conseguir fazer uma faculdade por causa do estrago que o crack fez na mente dele. Mas quando Mateus se converteu, o que ele disse? Eu tenho um Deus que para ele não há impedimentos. Ele não se entregou. Ele não ficou angustiado, mas não se entregou. Ele se entregou a Deus, não se entregou aos problemas. E confiou. E aí essa semana o psiquiatra disse para ele assim: olha, o que aconteceu com você é um milagre. Você ter estudado, você está com o seu cognitivo do jeito que está, é um milagre. Porque para Deus não há impedimentos. Talvez você entrou aqui nessa manhã e muitos impedimentos se levantaram na sua vida. Mas você precisa ter uma convicção firme. Para o meu Deus não há impedimentos. Com poucos ou com muitos Ele pode me dar a vitória. Amém? Amém. É isso. E aí esse é um dos elementos básicos para vencer a angústia, transformar a angústia em alegria. O que eu penso sobre Deus, que convicção eu tenho sobre Deus. Como muitas vezes o Deus que nós cremos é um Deus pequeno, não é o Deus da Bíblia não, porque o Deus da Bíblia é grande e poderoso. Grande e poderoso. Como é que você está lidando com os seus impedimentos? Como agimos diante de nossas impossibilidades, do poder do adversário?
Quando Deus é pequeno, nós já entramos no nosso combate derrotado. Mas quando Deus é grande, não. Vamos, disse Jonas do escudeiro, vamos lá, vamos partir para cima deles. Se mantivermos firmes a convicção de que temos limites, mas nosso Deus não tem, seremos ousados, lutaremos e venceremos. Se mantivermos firmes nessa convicção, viveremos na dependência desse Deus. E se vivermos na dependência desse Deus, Ele nos levará a uma ação corajosa, equilibrada, porém vitoriosa. João não fez nada desequilibrado, mas esse cara é doido, né? Como é que ele parte só com um escudeiro, com uma arma só na mão? Não, ele não foi uma pessoa doida, maluca, nem desequilibrada. Ele apenas sabia o tamanho do Deus dele. A convicção que ele tinha de Deus era que Deus era grande, para Deus não tinha o dia da vitória. Então, quando nós temos uma convicção correta sobre Deus, gente, não tem coisa desequilibrada, não. Quando nós temos uma convicção correta sobre Deus, o que nós temos é uma ação corajosa e vitoriosa, mas equilibrada. Eu fiz questão de dizer no texto, quando eu lia, que ele foi e não consultou o pai, que poderia representar uma rebeldia, desobediência. Não, é porque o guerreiro de Israel, naquele momento, não era Saul. O guerreiro era Jonas. E Jonas sabia que a incredulidade do pai dele poderia trazer a derrota para o povo de Israel. Ele então não se rebela, porque Jonas era um camarada equilibrado. Agora, quando o crente sabe de verdade o tamanho do seu Deus, ele vê outra coisa e parece que ele é um maluco, não é? Porque é assim mesmo que acontece. Então, terceiro lugar, para vencer a angústia, para transformá-la em alegria. Então, a primeira coisa, não vamos esquecer isso. Bom, olhem só para mim agora, não olhem para ninguém não. Eu sou mais bonito que você tem que olhar agora. Olha para mim. Primeiro, não se deixe vencer. Amém? Não se deixe vencer. Não vá para os buracos da vida. Não se esconda nos túmulos. Não fuja. Não trema de medo. Não entre em pânico. Não se deixe vencer. Segundo lugar, eu e você, nós precisamos ter uma firme convicção de que o nosso Deus, nós temos limites, mas o nosso Deus não tem. O nosso Deus, Ele pode, para Ele não há impedimentos. Última aplicação dessa manhã, nessa reflexão. Creia que Deus no comando da vida não se resume àquilo que podemos ver e sentir. Quando Deus está no comando da vida, a vida não se resume àquilo que podemos ver e sentir. Prestaram atenção no que eu falei? Quando Deus não está no comando da vida, a vida se resume a tudo que estamos vendo e sentindo. Ouviram bem? Você que está na galeria, está me ouvindo? Está me ouvindo? Quando Deus não está no comando da tua vida, a tua vida se resume àquilo que você está vendo e sentindo. Quando Deus não está no comando da minha vida, a minha vida se resume àquilo que eu estou vendo e sentindo. Mas Jonatas era um homem que Deus estava no comando da vida dele. E com o comando na vida dele, ele disse: olha, nada pode impedir o Senhor, e o Senhor pode nos salvar com muito ou com poucos. Porque quando Deus está no comando da vida, ela não se resume ao que eu estou vendo e estou sentindo. Se Deus estiver no comando da vida, eu posso prevalecer contra qualquer situação. O exército israelita era pequeno em número e em quantidade de armas, mas possuía um grande Deus, que bastava confiar nesse Deus.
O tamanho do problema ou do batalhão do inimigo não restringe o poder e a habilidade do nosso Deus. Quando a gente não tem Deus no comando da vida, a gente pensa que a habilidade do nosso Deus e o poder do nosso Deus está restringido pelo poder e habilidade do inimigo. Mas isso não é verdade. Se Deus está no comando da nossa vida, saiba que o tamanho do inimigo, o tamanho do batalhão do inimigo não restringe o poder do nosso Deus, nem a habilidade do nosso Deus. Deus não se intimida com o tamanho do desafio e da complexidade dos nossos problemas. A complexidade dos nossos problemas e o tamanho dos nossos problemas podem nos intimidar, mas não intimidam o nosso Deus. Não intimidam. Por isso vale a pena ter Deus no comando da vida. Com Deus no comando da vida, sempre nós poderemos resistir às pressões e às opressões. Nós vivemos num mundo de pressões e opressões. E para vencer as pressões e as opressões, o que nos angustia? São as pressões e as opressões. Mas quando nós estamos com Deus no comando, vamos resistir e vencer. Meus irmãos, a vida não se restringe às realidades materiais. Mas quando Deus não está no comando, parece que a nossa vida está restrita às realidades materiais. E as realidades materiais nos abalam de uma forma tremenda. Não se impressione demasiadamente pelo que você está vendo. Não se deixe vencer. A iniciativa humana e a iniciativa divina sempre se combinam para vencer nossas batalhas existenciais. Aqui tem um homem com iniciativas e um Deus todo-poderoso. Essa combinação ninguém segura. Ninguém segura quando tem um homem cheio de fé, cheio de confiança e com iniciativas corretas. E ao lado dele, um Deus todo-poderoso. A iniciativa de Deus e a iniciativa do homem não se opõem, elas se combinam. É nossa iniciativa aliada a um Deus todo-poderoso, elas se combinam para nós vencermos as nossas batalhas e transformar a angústia em alegria. E aqui é o que acontece. Um homem e um Deus. Não adianta só ter um Deus, mas um homem com iniciativas erradas, com atitudes erradas, com uma confiança errada. Não é suficiente. A combinação que dá certo é um homem com fé, com confiança, com atitude certa, ao lado de um Deus todo-poderoso. Essa combinação arrebenta. Essa combinação ninguém segura. Essa combinação não tem inimigo capaz de derrotar. Não tem. Por isso que nós precisamos pensar nisso. Deus quer fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. O que Jonatas fez, ele não se impressionou, não é? Ele tomou iniciativa. Não, a iniciativa dele foi unida com as iniciativas de Deus, e Deus transformou o desespero, Deus transformou a angústia, Deus transformou a derrota numa grande celebração no exército. E o final do texto, estavam no buraco, começaram a sair do buraco. O rei ficou impressionado. Cadê o meu filho? Estava lá o filho dele, sendo usado por Deus maravilhosamente. Vença a angústia. Não deixe a angústia te enfiar nos buracos. Não deixe a angústia te empurrar para as cisternas. Não deixe a angústia te empurrar para o túmulo. Não deixe a angústia tirar você do meio dos relacionamentos, como alguns fugiram. Não deixe a angústia te jogar dentro de uma caverna. Mas vença. E a primeira coisa que você precisa fazer é confiar em Deus e não se entregar. Não se deixar vencer. Não se deixar vencer. Nessa manhã, Deus está dizendo: tenha uma firme convicção que você é limitado, mas Deus não é limitado. Deus é todo poderoso. Nessa manhã, não saia daqui
sem a firme convicção na sua vida que Deus, quando Deus está no comando da vida, quando Deus está no comando da minha vida, a minha vida não se resume àquilo que eu estou vendo e sentindo. É muito além disso. É muito além disso. Amém? Transforme a angústia em regozijo nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.